Olá, eu sou Alexandre Matias, estrategista-chefe da Monte Bravo. Estou aqui com o Luciano Costa, que é o economista-chefe, e o Bruno Benassi, que é o responsável pela análise de ativos aqui na corretora. Essa live mensal da Monte Bravo, a gente está fazendo a apresentação logo depois da decisão do Fed e do Copom. É um quadro que a gente vinha antecipando, né? Isso é bem interessante. A nossa percepção de que o Fed cortaria juros no último trimestre, ela data desde fevereiro. Quando vieram as tarifas, a gente teve um momento de reflexão para ver se o corte ainda seria possível. A gente fez o cenário que a pressão tarifária seria uma inflação temporária e permitiria ao Fed seguir no roteiro de cortes, que se materializou. Portanto, a gente está confirmando aí um cenário. E aí o que a gente imaginava realmente está acontecendo, né? O corte do Fed, o enfraquecimento do dólar, empurra o preço dos ativos do mundo inteiro para cima, e acho que é esse o cenário que a gente vai explorar. O Luciano vai mostrar aí a análise dos fundamentos de economia, depois eu falo da estratégia dos ativos e a gente termina com o Benassi falando de fundos imobiliários e de ações. Passando aqui já para a parte macro, né? Como o Alexandre comentou, a gente teve ontem a decisão do Fed, a decisão acabou confirmando, né, a nossa expectativa de cortes contínuos até o final do ano. Então, discutir um pouco essa questão do cenário dos Estados Unidos. Bem, a grande razão, né, para o Fed ter feito o corte e também sinalizado a continuidade dos cortes nas próximas reuniões é o risco do mercado de trabalho que está nesse gráfico, né? Esse gráfico mostra que a geração de empregos na economia americana sofreu, né, uma desaceleração grande, principalmente a partir de maio, né? Então a gente vê ali na ponta, a economia está gerando em torno de 22 mil postos de trabalho, as médias móveis estão abaixo ali, né, dos níveis que seriam o break-even para o desemprego não subir, né, muito próximo aí de 60, 30 mil vagas por mês, nas médias de 3 e 6 meses. Então a mudança de tendência do emprego e o risco, né, que isso traz para a economia em termos de desaceleração foi a grande justificativa do Fed para fazer o corte ontem e manter a sinalização dos cortes contínuos. Por que isso é um ponto de atenção, né? Primeiro porque a tendência da economia com a desaceleração da geração de empregos é um aumento da taxa de desemprego, como está aí no gráfico, né? Então, a gente está com desemprego chegando no final desse ano em 4,6%, no final do ano vem em 4,9%. O Fed ontem ele manteve praticamente as expectativas estáveis, né? O desemprego desse ano 4,5%, para o ano que vem ele até diminuiu um pouco, 4,4%, mas se a gente mantiver um ritmo médio de geração de vagas em torno de 40 mil ao longo de 2026 e o crescimento da PEA dentro da normalidade, ou seja, as pessoas procurando trabalho vindo para o mercado de trabalho, a gente vai ter uma trajetória que o desemprego deve seguir uma tendência de alta, como está no gráfico. Então, é esse, né, o risco que o Fed está tentando lidar e tentando minimizar com os cortes de juros que ele começou ontem. Pensando na questão da inflação, como o Alexandre falou, a grande discussão era o impacto das tarifas, né? O impacto ter sido muito moderado. A gente vê ali, né, o núcleo do PCI, com os dados que já saíram, eles estão apontando um núcleo estável em torno de 2,9 em 12 meses. Né? A ponta, a gente vai ter algum efeito das tarifas e bens, mas a parte de serviços parece estar bastante controlada, então isso está fazendo com que a inflação fique mais bem comportada. Essa também é uma das razões para o Fed poder fazer o corte de juros. O impacto das tarifas está sendo mais moderado. Então, quando a gente pensa no cenário, olhando para frente, qual era o caso? Né? O caso ali da linha no meio, né, que a gente colocou ali pontilhada, que era o nosso caso base, seria ter um aumento de tarifas, a inflação ia subir, mas olhando para um horizonte mais longo, 2026, ela voltaria a convergir. Isso está acontecendo, inclusive com o pico de inflação, que agora está em 3,1 no gráfico, né, no cenário base, sendo menor do que a gente estava imaginando antes. Então, antes a gente imaginava um pico em torno de 3,5, 3,3, agora está com um pico de 3,1. Então, houve sim uma surpresa favorável na parte de inflação, que também está ajudando a esse cenário que o Fed pode cortar juros. Então, vindo para a decisão do Fed de ontem, o que o Fed fez? Teve a votação nos DOTs, né, que são as projeções. A gente vê que teve bastante voto pelo ciclo terminando ali, né, em 3,75 esse ano, né, a taxa dos Fed Funds, né, os votos estão em cima daquela parte ali que está marcada, né. Obviamente teve divergências, alguns diretores achando que deveria ter menos cortes, né. Tem o corte ali, né, abaixo do gráfico
provavelmente do Stephen Miron, que é o novo membro do Fed, que estava mais propenso a fazer cortes maiores, né? Ele votou pelos 50 e provavelmente ele acha que o ritmo devia ser 50 até o final do ano, por isso que a taxa de juros chega ali próxima de 3. Mas, no geral, o comitê está convicto de ter os cortes, né? A maior parte das pessoas estão ali no voto dos cortes, 2 cortes nas próximas reuniões, e é isso que a gente acha que é o necessário para poder evitar uma desaceleração maior da economia americana, dado que a parte de inflação parece menos impactada pelas tarifas do que era o esperado. Então, no nosso cenário, a gente não fez nenhuma grande alteração na parte de inflação, a não ser a mudança de nível, né? Como eu comentei, o pico ficou menos alto, mas a inflação do ano fechando em torno de 3,10. Para o ano que vem, a gente tem uma inflação de 2,20 no núcleo do PCI. O crescimento, dado que teve uma melhora de curto prazo, né, nos dados, a gente revisou um pouco para cima, a gente estava com 1,6, agora está com 1,9. Para o ano que vem, a gente manteve o 1,6. O dólar, a gente continua achando que ele vai enfraquecer, né? Então, a gente está com 95 para o DXY e 92 para o ano que vem. E os juros, como a gente comentou, os 3 cortes esse ano, já foi um, né? Agora em setembro tem mais 2 em outubro e dezembro, então os juros terminam em 3,75 e a gente tem um corte adicional de 25 pontos no ano que vem, levando os juros para 3,5 em janeiro. Então a gente acha que daqui até janeiro o Fed vai cortar pelo menos 100 pontos, né? Estava em 4,5, então ele vai chegar no final do ciclo em janeiro com 100 pontos de corte, né? Chegando a 3,5. Então esse é o cenário base e que está se confirmando, né? Olhando a dinâmica que a gente viu na comunicação do Fed de ontem. Aí passando para a China, acho que aqui o ponto de preocupação é o nível que está tendo desaceleração na economia. O governo, obviamente, ele está tentando desacelerar um pedaço da economia por causa do excesso de capacidade e a deflação que isso tem gerado, principalmente na parte da indústria. Então a indústria moderou o crescimento, mas os outros setores, né, o investimento e o consumo não estão conseguindo compensar. Então a gente vê ali a curva, né, dos 3 partes da economia, né? Vemos o varejo, indústria e investimentos caindo, o investimento inclusive, né, diminuindo, né, o ritmo de alta ali para próximo de 0. Então tem uma questão aqui ainda que o governo vai ter que lidar, provavelmente vai ter mais estímulos fiscais olhando para frente, corte de juros, mas o crescimento na China está se confirmando em torno dessa trajetória do segundo semestre de 4,5 e 4 de crescimento no terceiro e no quarto TRI, que leva o PIB do ano a 4,7. Então, nesse momento é um momento de transição de crescimento na China para um nível um pouco mais baixo. O governo está tentando evitar que não seja muito mais forte do que a gente está esperando nessa trajetória. Então, provavelmente ele vai fazer algumas medidas de estímulo, como corte de juros, aumento de gastos fiscais. A expectativa é que pelo menos tenha um novo pacote de 1 trilhão, né, de yuans para a economia. Então, há alguma expectativa de estímulo que pode diminuir um pouco esse risco da atividade ficar mais fraca ainda. Então, vindo para o cenário global, a gente melhorou um pouco o crescimento global por causa da economia americana, né? Estava em 1,6, agora está em 1,9. O crescimento do ano estava em 2,7, foi para 2,8. Esse 0,10 é exatamente a melhora da economia americana. Os outros blocos, né, Europa e a China, a gente não fez nenhuma alteração. Os demais emergentes, a gente tem uma desaceleração já esperada, então está se confirmando. O Brasil também vai ter essa desaceleração. Então o cenário global é um cenário de moderação de crescimento sem ter um hard landing, né, sem ter uma recessão. Acho que isso é importante, né? A gente está conseguindo sair desse impacto das tarifas com um cenário de crescimento global que não gerou, né, o risco que era o risco inicial, uma desaceleração mais abrupta. Então, a gente acaba sendo um cenário que para emergentes e para tomada de risco acaba sendo favorável. O Fed corta juros e tem mais liquidez, e os países emergentes que têm, né, bastante juros e têm upside nos ativos acabam sendo beneficiados, principalmente a moeda, os juros e a bolsa. Olhando para o cenário de Brasil, não teve nenhuma grande alteração no curto prazo em relação à trajetória fiscal. A gente continua achando que o governo vai ter muita dificuldade de fazer a meta do ano que vem. Para esse ano, o resultado consolidado também a gente acha que vai ser um pouco pior que o Focus está esperando, e o governo, né, obviamente, está com 0,8 esse ano, 0,9 ano que vem.
A trajetória da dívida continua sendo uma trajetória crescente, né? Não só nós, mas o Focus também vê, né, essa trajetória da dívida chegando ali acima de 80% no final do ano que vem, então é uma trajetória bastante preocupante, né? E os sinais que a gente tem para 2026 com a divulgação do projeto de lei do orçamento não são bons no sentido de mostrar mais consistência fiscal. A gente vê que na coluna que está ali marcada, né, em vermelho, que é a receita e a despesa, o governo continua com números bastante otimistas de crescimento, quase 10% de crescimento de receita, as despesas crescendo 7%, tudo está em termos nominais, contra uma expectativa que a gente tem de um crescimento mais fraco de receitas, em torno de 7,7%, e de despesas em torno também ali, um pouco mais alto de 7,8%. Então, qual é a história aqui? A história é, o governo continua superestimando a receita, porque ele espera ter a arrecadação de receitas não recorrentes, que são sempre complicadas de serem obtidas, né, como a questão do corte de subsídios, né, a questão também de você tributar a parte dos títulos isentos e também a parte de concessões, né? Então ele acaba tendo uma dependência grande. E na parte das despesas, como a gente vai mostrar, várias despesas foram apresentadas com um nível de crescimento mais baixo do que a gente acha o razoável, né? Então a gente vê ali abono, seguro-desemprego, a gente tem uma alta maior do que o governo está colocando. Na parte de benefícios previdenciários também, a gente vê uma alta menor nas expectativas do governo, e o BPC, que é o principal aí gasto também do governo na parte social, também bastante subestimado, né? Então a gente acha que vai ter uma revisão, né, de percepção de crescimento de despesas, e com isso o governo vai ter que tomar uma atitude, ou ele corta um pouco mais os gastos, ou ele vai precisar de mais receita, né? Tem sido a opção, né, de mais receita a escolhida por esse governo, que não é a melhor. Então, a gente continua preocupado com relação à política fiscal de 2026 e vendo o governo tendo dificuldade de cumprir a meta para o ano que vem, que é uma meta de, né, o centro dela é 0,25, com a banda ele pode chegar a 0, mas parece ser um resultado bem difícil do governo alcançar. Aí, vindo para a parte de câmbio, o câmbio tem surpreendido, né, com uma valorização acima do que era o esperado, dados os fundamentos. Muito desse movimento tem a ver com o dólar lá fora, né? A gente vê nesse slide, a gente trouxe as transações correntes, que é a nossa relação com o resto do mundo. Hoje em dia ela está em menos 3,5% do PIB, né? Um déficit, ou seja, a gente precisa de praticamente aí quase 4% do PIB de fluxo para poder fechar essa conta, né? Então é bastante coisa. Historicamente, sempre que a gente chega nesses níveis, o câmbio reage depreciando, né? Não é o que está acontecendo agora. No curto prazo, o que a gente tem visto é um fluxo positivo para os ativos aqui no Brasil. Então a renda fixa recebeu bastante dinheiro agora desde o começo do ano, principalmente porque os juros aqui ficou muito elevado em relação aos juros lá fora. A parte de bolsa tem oscilado, mas também tem tido um fluxo positivo. Então, do ponto de vista do câmbio, o que a gente tem visto é o investidor estrangeiro, ele está vindo para o Brasil tentando se aproveitar, né, do cenário olhando para frente de corte de juros e a economia voltando a acelerar. Obviamente que também o corte de juros do Fed ajuda, né, esse aumento de tomada de risco. Então a gente está vendo ali no gráfico que, pelo dado da B3, entrou 23 bilhões esse ano na Bolsa, e esse movimento normalmente é acompanhado por uma valorização forte do índice, né? Então a gente vê ali o Ibovespa batendo 145 mil pontos, que é exatamente a trajetória de melhora ali do fluxo cambial, né, o fluxo de estrangeiro na Bolsa, que leva a Bolsa para cima. Mas como a gente comentou, grande parte desse movimento ele foi uma dinâmica definida pelo próprio dólar lá fora, que foi enfraquecendo ao longo do ano, né? Nesse gráfico a gente está vendo o DXY de um lado e o real, né, tá comparando. O DXY ele caiu bastante no ano, mas a gente vê que na ponta o real está abrindo com uma diferença de quase 4 pontos percentuais de valorização, ou seja, tem alguma coisa que é mais, né, do Brasil, idiosincrática, para explicar o movimento, não necessariamente só, né, a questão do dólar nesse momento. Talvez essa diferença seja exatamente o carry trade, né, a diferença de juros muito alto que está ajudando, e também a perspectiva olhando para frente, né, no caso da Bolsa, de que cortando juros, a economia retomando, você tem espaço para crescimento aí de resultado das empresas, então isso acaba atraindo o fluxo do estrangeiro. Mas, no geral, a gente olhando os fundamentos e olhando a questão do nível de déficit de conta corrente, a gente deveria esperar ainda alguma correção do câmbio até o final do ano. A gente continua achando que isso vai acontecer, como a gente vai mostrar nas projeções. Com relação à atividade, acho que aqui é o ponto mais importante em termos de
transmissão da política monetária, a gente vê que o crédito está sofrendo, as concessões ali para a pessoa física já diminuíram o ritmo de crescimento, né? Elas estavam crescendo muito até a virada do ano, e com o aumento da inadimplência que está no gráfico do lado, os bancos estão ficando mais seletivos, estão apertando mais o crédito. Isso é normal de acontecer dentro do ciclo. Na verdade, esse é o sinal mais claro que a política monetária está funcionando, né? O crédito contrai e também há um aumento da inadimplência, porque a carga de juros começa a ficar muito alta na economia, então isso é, né, o esperado. Quando a gente olha os dados, a gente vê que as vendas do varejo, elas já desaceleraram bastante, que está ali no gráfico da esquerda. No gráfico da direita, que te separa entre crédito e renda, a gente vê que as vendas ligadas a crédito, que é a linha roxa mais clara, ela está bastante já desacelerado, já teve uma desaceleração bastante importante. Aí engloba a parte de veículos, móveis, eletrodomésticos, tudo que depende mais de crédito para poder ser feita a venda. Então, todos esses segmentos já estão desacelerando bastante. O segmento ligado à renda, ele ainda está mais resiliente, mas começa também a ceder um pouco. Então a gente tem um quadro no crédito sofrendo, a parte de varejo começa a dar sinais mais claros também de desaceleração. Então é um quadro que você vai ver, a gente espera que vai ver ao longo do tempo uma desaceleração da economia. O ponto ainda positivo no curto prazo da economia é o setor de serviços, né? Quando a gente vê ali no gráfico da esquerda, o setor de serviços continua ainda bastante forte, né? O crescimento. Ele mudou um pouco agora a dinâmica, antes transporte puxava muito, agora que está puxando muito a parte de TI e a parte de serviços ligados à empresa, mas de qualquer maneira, a parte de serviços continua bem. Uma das explicações para isso é a taxa de desemprego baixa, né? Então o mercado de trabalho muito aquecido. O desemprego chegou a 5,7 aí no último dado, né, do mês de julho. Então a gente está com um nível de desemprego muito baixo, ganho de renda, então a massa salarial continua crescendo. Então isso dá uma certa sustentação para o segmento de serviços, dado esse contexto. Mas, obviamente, olhando para frente, a expectativa é que isso modere. E é exatamente isso que a gente imagina dentro do PIB, né? Então, a gente está com uma trajetória de segundo semestre do PIB praticamente estável, né? 0,1 de crescimento no terceiro e no quarto tri, o ano em 1,9, para o ano que vem 2. Então, o que a gente imagina é a economia perde tração, o mercado de trabalho diminui também um pouco a velocidade de geração de vagas, o desemprego sobe ao longo desse tempo mais pela queda da geração de vagas do que pelo aumento do desemprego, no sentido de corte, mas mais pela essa questão do mercado de trabalho moderar. A indústria e a parte de varejo já está sofrendo, então essa combinação leva a um crescimento menor, e isso é que o Banco Central precisa para poder ter a discussão de corte de juros, né? Que a economia modere o crescimento e o hiato, né, que a gente chama, né, a ociosidade da economia aumente. Então, já vindo para a parte de inflação, a gente teve uma evolução favorável na parte das expectativas, né? A gente vê que todas as expectativas ali, 25, 26 e 27, elas estão numa trajetória de queda, né? Obviamente, o ano corrente tem caído mais, mas a inflação também esperada de 26 e 27 tem reagido também favoravelmente. Isso é importante nessa agenda do Banco Central de reancorar as expectativas. Então, olhando para frente, isso deve continuar acontecendo. No balanço de riscos ontem, o Banco Central não mudou nada, então ele continua com o balanço de riscos equilibrado, né? Os fatores que podem gerar mais e menos inflação não foram alterados. Então, por enquanto, o Banco Central não está no modo ainda de discutir corte de juros, né? Ele ainda deixou uma mensagem até ontem bastante cautelosa na decisão do Copom. Olhando o cenário prospectivo, que a gente vê a inflação, ela cedendo pela trajetória que a gente tem ali no gráfico da direita em barras, para um patamar em torno de 4,5% no final do ano que vem, e a Selic de 15%, a gente vai ter o juro real subindo muito, né? O juro real já está batendo ali 10%, então é um juro real muito forte, inclusive mais forte do que nos outros ciclos, né? O ciclo ali de 2015, 16, o ciclo de 2023, 24, então você está com uma política monetária muito apertada sobre uma economia que já está desacelerando. Por isso que a gente acha que o Banco Central vai ter sucesso e vai poder ter os cortes de juros a partir de janeiro do ano que vem. Aqui é só para lembrar, né, o tamanho do aperto de juros vis-à-vis a piora da inflação, né? Esse ciclo foi muito rápido, né? A gente vê que a inflação subiu ali para torno de 5,2%
né, teve algum pico ali mais perto de 6, mas a Selic subiu bastante em relação a outros momentos, né, dos ciclos que a gente tem historicamente. Então, tem uma política monetária muito dura. Então, é isso que dá a razão para o Banco Central poder fazer alguma flexibilização na virada do ano. Então, para terminar aqui a parte de cenários, a gente não teve nenhuma grande alteração. A gente manteve a Selic, né, então, parada até o final desse ano em 15. A gente acha que o Banco Central vai começar a sinalizar cortes na última reunião, olhando para janeiro. Janeiro, a gente acha que o ciclo começa, a Selic é cortada até 11, né, são 400 pontos aí de corte, né, o 4%, né, 4 pontos percentuais, né, de 4% de corte. Então, a gente vai ter um juro real que vai cedendo ali, como a gente está mostrando, de 9,5 esse ano, vai para torno de 6,20 o ano que vem. O crescimento, como eu comentei, 1,9 esse ano e 2 o ano que vem, com corte de juros, o crescimento acelera um pouco o ano que vem. A inflação em torno de 5 esse ano e 4,5 o ano que vem. A parte fiscal, que é a parte preocupante, a gente não vê o governo cumprindo as metas e o primário consolidado ficando em torno ali de 0,8 esse ano e 0,9 o ano que vem, gerando uma trajetória de dívida crescente. Então, o cenário é um cenário que a gente vê ainda a espaço para corte de juros. O câmbio, a gente imagina que ele pode se apreciar ao longo do ano que vem, né, com a percepção de risco caindo, né? Acho que o Alexandre pode explicar um pouco melhor depois, mas a gente vê, no geral, um cenário que acaba sendo um cenário olhando para frente mais construtivo. Os juros caem, a inflação fica mais bem comportada, o crescimento volta e a gente tem um cenário um pouco mais construtivo para 2026. É uma coisa que eu acho interessante e é uma pergunta recorrente dos clientes, dos investidores, é por que o juro tão alto e a economia continua crescendo, por que o Brasil precisa de um juro tão alto? Eu acho que a gente tem uma série de explicações que ao longo do tempo elas foram se acumulando, mas basicamente hoje a gente tem um mix de política econômica que é disfuncional, né? A gente tem uma política fiscal empurrando muito, né? Então você tem uma parte da economia que não desacelera apesar dos juros porque a política fiscal empurra. A gente tem crédito direcionado, que é um problema histórico no Brasil, talvez até tenha diminuído um pouquinho, mas ainda é uma coisa relevante. E a gente tem os programas sociais tirando gente do mercado de trabalho. Então, o que sobra para a política monetária fazer efeito é uma parcela menor da economia. Então, o juro realmente tem que ser muito alto e a parcela da economia, vamos dizer assim, a parcela investimento e atividade baseada em crédito paga a conta muito grande. A consequência disso, né, é que é claramente uma trajetória insustentável. Você não está construindo oferta, você está só estimulando a demanda e tentando segurar a inflação. Em algum momento isso vai dar uma crise muito grande, a gente sabe qual é o roteiro. Então é uma das preocupações com a sustentabilidade ao longo do tempo das políticas que estão sendo feitas, não só no âmbito fiscal, que claramente está numa trajetória insustentável, mas também do ponto de vista de oferta e demanda. A gente não tem cultivado a expansão da oferta, e daí não dá para crescer baseado só na demanda, né? Acho que essa questão dos programas assistenciais não era uma preocupação acadêmica sobre se ele impactava ou não a oferta, mas acho que os últimos estudos começam a apontar para essa possibilidade, né? E os dados, como o Luciano comentou, parece que também eles refletem um pouco disso nos últimos, talvez, 12, 24 meses, né, Luciano? Isso é uma coisa interessante. O desemprego caiu agora recentemente não porque você gerou muito mais vagas na margem, mas sim porque diminuiu a procura por emprego, que eu acho que é o ponto que o Alexandre está levantando. Você ter os programas sociais e ter, teoricamente, essas políticas direcionadas acaba afetando, né, a dinâmica do mercado de trabalho no sentido de uma oferta de trabalho menor que seria o normal na ausência desses programas. Então, acho que isso começa a ficar mais claro. Então, isso é também um desafio, porque o Banco Central ele precisa desacelerar a economia e, como o Alexandre falou, ele vai ter que recair sobre os setores que são mais sensíveis a juros, que vão pagar a conta, né, como investimento e toda a parte de varejo ligado a crédito. Tem no âmbito das políticas sociais, né, tem uma questão de focalização. Tem vários programas que fazem com que as pessoas estejam melhor recebendo o programa do que empregadas, né? Então, isso realmente acaba tirando o interesse das pessoas em buscar emprego, né? Sem contar a parte da sacanagem, que é a pessoa ficar informal para continuar recebendo os programas e ter uma outra fonte de renda. Então, são coisas que a gente tem que cuidar, porque do tamanho que ficaram os programas sociais, o Brasil é um país que requer programa social, mas a gente está tendo programas sociais que colocam as pessoas, não tem uma porta de saída, né? Então, acho que é fundamental
para a evolução da sociedade, para pensar em produtividade e crescimento, que a gente consiga corrigir esses aspectos, não só pelo lado fiscal, que é o mais urgente e que impacta mais o risco, mas pela trajetória de crescimento de médio e longo prazo também. Sobre o boom de crédito que a gente teve, acho que é interessante também que a gente já começou a ter uma diminuição de concessão de crédito, como o Luciano falou, acho que isso mais direcionado para a pessoa física, enquanto com o boom de incentivadas, a gente continua com uma demanda muito forte dos investidores por crédito. E é um crédito que ele reflete, entre aspas, né, o juro, a ponta longa da curva de juros, porque eles sempre são incentivados, né? Então, acho que isso também não tem nenhum estudo, mas daqui a alguns anos a gente pode voltar para trás e falar, acho que esse boom de incentivadas, ele acabou talvez dificultando um pouco os canais de política monetária, né? É verdade, também isso é uma outra coisa que o volume ficou muito grande, né? Então você tem consequências importantes sobre o mercado de capitais, estrutura de incentivo, até por questão de alongamento das curvas, fica prejudicada pela presença dos papéis incentivados. Acho que tem, desculpa até te cortar, Matias, eu acho que tem um outro ponto que a gente também vai conseguir estudar só mais para frente, que foi o quão mais barato ficou você conceder crédito com celular, que é o caso de Nubank e algumas outras fintechs, né? Então, uma parte da população que não era bancarizada, hoje ela é muito mais bancarizada. Então, mesmo através desses bancos eles estarem reduzindo a concessão de crédito, você colocou para dentro do mercado muita gente que antes não tinha acesso. Então, uma coisa meio que compensa a outra. Eu acho que a gente está passando por uma revolução no mercado de crédito. Eu acho que a gente só vai ter uma conclusão firme daqui a alguns anos, quando a gente tiver mais estudos. Bom, vamos voltar aqui e dar uma olhadinha em que tudo isso significa em termos de perspectiva de investimento, qual a estratégia que a gente tem que adotar. Acho que o resumo que a gente tem feito, né, basicamente é a mesma coisa que a gente vem dizendo, é que política, fiscal, STF, as sanções, tudo isso domina as manchetes, né? A gente abre o jornal, vê STF, vê fiscal, vê política, vê sanções. A conclusão desses temas aqui, ela é o que a gente esboçou ao longo da apresentação, né? Então, a meta fiscal 2026 já é um desafio, 2027 vai ser praticamente impossível se não tiver uma reforma, então esse é um tema preocupante, né? Mas é para 2027. Política, acho que a mensagem aqui é que eleição é um tema palpitante, o Brasil, como quase todos os países do mundo hoje, é muito polarizado, né? Tem o time vermelho, tem o time azul, cada um acha que o seu lado é infinitamente certo e o outro infinitamente errado, mas o fato concreto é que a gente tem uma eleição que está equilibrada e dificilmente vai deixar de ser assim, né? Vai ser decidida por uma margem muito pequena e a consequência disso é que é difícil o mercado colocar no preço a vitória de um ou de outro candidato. Então, entre 55% e 60% de chances para um ou para outro, o mercado não vai sair meio desse empate técnico. E por fim tem as questões da guerra comercial do Trump e das sanções, né? É um tema delicado. Depois da condenação do Bolsonaro, o mercado vive na expectativa das novas sanções, se vai ficar no âmbito das pessoas envolvidas no processo ou vai ter alguma coisa que tenha mais efeito econômico. A mensagem que o mercado está passando é que não acredita em coisas que tenham efeito econômico relevante, mas isso ainda resta por ser decidido. A gente vai ver talvez a semana que vem qual a extensão dessas sanções, né? A hipótese básica, de novo, é que não tenha efeito econômico relevante. Mas tudo isso para dizer, como o Luciano já mostrou, e aqui a gente enfatiza de novo, que tudo que está acontecendo de bom nos mercados financeiros, não só do Brasil, do mundo inteiro, está associado à política monetária americana e à trajetória do dólar. Então, de um lado, a política monetária americana, a perspectiva dos cortes antes e a confirmação dos cortes agora, cria um pano de fundo muito favorável para a assunção de risco. Os ativos do mundo inteiro, assim, ouro está no recorde, Nasdaq está no recorde, S&P está no recorde, a Bolsa Brasileira está no recorde, o dólar real está no ponto mais baixo do ano, e se você for país a país, você vai ver quadros semelhantes, né? A Bolsa do Japão está no recorde. A Bolsa do Japão está no recorde, né? Batendo recorde sobre recorde, né? Então, tudo isso tem uma origem comum, que é a flexibilização monetária nos Estados Unidos e, em segundo nível, mas também muito importante, o enfraquecimento do dólar, do nível de 110, 112, que ele chegou a bater, para esse patamar DXY aí de 96, 97, né? Então você criou um pano de fundo muito favorável para o risco no mundo. A gente está navegando essa onda, imagino que vai continuar navegando. O cenário do Fed cortando se confirma a tendência que a gente vinha esboçando, e cria um pano de fundo muito favorável, né? Quando eu olho aqui, esse gráfico mostra, basicamente olhando o gráfico da direita,
que o mundo inteiro já vinha cortando, né, e seguia cortando, flexibilizando, e o Fed estava atrasado. Isso explica porque o dólar ficou tão forte no ano passado e porque agora ele está fazendo esse movimento de buscar um pouco os outros, porque agora é o Fed que está se movendo enquanto os outros estão se movendo menos, né? Então esse diferencial de juros é uma parte importante da explicação. O diferencial de crescimento, que também é uma parte importante da explicação. Tudo isso para encontrar o gráfico da esquerda, que mostra que a inflação superou o pico da pandemia, superou o pico da guerra da Ucrânia, está convergindo, ainda que lentamente, cada país com a sua dinâmica, ainda com essa característica das rendas geradas pelos programas sociais da pandemia empurrarem o setor de serviço e você tem uma inflação um pouco mais resiliente, mas a tendência do mundo é uma convergência da inflação, permitindo o corte de juros, e aí, como o Luciano enfatizou, é uma aterrissagem suave, né? Você desacelera a economia, a inflação cai, permite o corte de juros e você passa a ver 2026, especialmente no segundo semestre, praticamente uma normalização do crescimento global, né? Então é um ambiente muito favorável, é a fase ideal para os investimentos de risco, menos inflação, menos juros, perspectiva do crescimento ser retomado alguma coisa como 6 meses à frente. E isso se materializa aqui nos dados do Brasil, né? A gente está com as taxas de rentabilidade na variação do ano dos ativos brasileiros, quase todos batendo o CDI, você está com uma dinâmica muito favorável. E para terminar aqui o comentário de eleição, né, e pegando aí pelas últimas pesquisas, a eleição não tem favorito, né? Você tem aí um case para dizer que o Lula é sempre muito forte, né? As pesquisas indicam que o Lula no segundo turno vai ter alguma coisa em torno de 44% dos votos, e eu brinco que a dúvida é se a oposição vai ter 42 ou 46, vai ser uma eleição apertada, a margem vai ser pequena. Quando você olha para as pesquisas, tem muitos fatores de desgaste do governo, né? Num certo sentido, fica claro que a percepção da população em relação ao governo atual é de desgaste, é uma falta de novidade, parece não ter uma agenda muito claramente definida, né? Isso são as pesquisas que estão dizendo. Não obstante essa percepção, o Lula está pontuando na frente nas pesquisas eleitorais, com um disclaimer de que os candidatos da oposição, todos eles, Tarcísio, Ratinho, Michele, são relativamente desconhecidos, né? O nível de desconhecimento do Tarcísio é em torno de 1/3 do eleitorado, o nível de desconhecimento do Ratinho é em torno de 40%. Então, as pesquisas elas captam um candidato que é o presidente atual, incumbente, conhecido de todo mundo, contra um candidato da oposição que talvez ainda não seja perfeitamente conhecido. Daí a expectativa de que na campanha essa diferença fique muito pequena e chegue na eleição bem emparelhado. Acho que é isso que dá para dizer em termos de perspectiva de eleição. O cenário, como o Luciano enfatizou, não tem grandes alterações, a gente continua enxergando um cenário que, do ponto de vista de economia, é um cenário relativamente construtivo, né? Tem uma desaceleração da atividade, mas é para controlar a inflação. Ela produz algum efeito de controle da inflação, mas vale a pena ressaltar que 5% de inflação esse ano e 4,5% no ano que vem ainda é muito acima da meta de 3%, né? Assim, é muito tempo para a gente chegar na meta, são vários anos vivendo com uma inflação longe da meta. Isso, de uma certa forma, descredencia o Banco Central na busca pela meta de inflação. A gente, assim, é inevitável, né? O comportamento do ser humano. Você tem uma meta de 3, dá 6, tem uma meta de 3, dá 5, tem uma meta de 3, dá 4,5, até você está andando em direção à meta, mas você cria a ideia de que o Brasil não busca realmente o centro da meta, e se você for olhar o padrão histórico, acho que desde 99, quando surgiu o regime de meta de inflação, a gente atingiu o centro da meta 1 ou 2 vezes, né? Então, realmente, a gente vive muito mais tempo acima da meta, bem acima da meta às vezes e na meta há muito pouco tempo. Então, essa é uma preocupação. Eu tenho a impressão que o Banco Central atual está investindo um pouco em recuperar essa credibilidade, e isso só vai acontecer se a política monetária for mantida apertada por um tempo mais longo, pelas razões que a gente já comentou. A trajetória dos preços dos ativos é uma trajetória benigna. A gente tem colocado aqui a ideia de que o ajuste fiscal ele é inevitável, né? As pessoas falam assim, mas puxa, será que se o Lula ganhar a eleição, ele vai fazer o ajuste fiscal? A resposta que a gente faz assim, não importa quem ganha a eleição, de esquerda, direita, centro, o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal, né? A dinâmica, um país emergente não pode ter uma dívida de 90% do PIB e um custo de dívida de 6, 7% como a gente tem hoje. Essa trajetória é explosiva, vai dar uma crise. A gente tem uma experiência recente com a Dilma de uma crise fiscal que vira uma crise econômica,
econômica, que vira uma crise social, que vira uma crise política, eu tenho a impressão que nenhum presidente vai querer passar por isso, né? Então, eu imagino que até o Lula vai ter que fazer um ajuste fiscal, ainda que ele não tenha mais tanta credibilidade, porque ele fez o arcabouço, todo mundo acreditou, ele não cumpriu, ele vai ter que refazer essa proposição e vai ter que entregar, né? A oposição provavelmente teria mais credibilidade, mas a gente vê que ou em um caso ou em outro, o ajuste fiscal é inevitável. A alternativa de não ter ajuste é uma crise modelo Dilma, talvez até pior, porque o nível da dívida é mais alto e as condições de contorno são, em alguns aspectos, até piores. A gente já fez uma reforma da Previdência, vai precisar fazer outra, enfim. Então, é um cenário... Mas, de novo, a mensagem importante é que o mercado colocou isso como um problema para 2027. Então, até a eleição, o cenário global empurra o preço dos ativos e a gente vê uma dinâmica favorável até meados do ano que vem. Em termos de proposição de carteira, a gente fez poucas alterações, a gente continua vendo a proposição de ter uma carteira diversificada com uma alocação de risco moderada como benigna, né? Esse ano os ativos de risco estão ganhando significativamente do CDI, a Bolsa está dando, acho que hoje está acumulando 21% contra o CDI que é de 9,40, acumulado no ano, os fundos imobiliários estão dando 14%, o IRFM está dando 14%, o IMAB5+, está dando 10%, então quem alocou em risco, como a gente vinha propondo, está tendo um ganho sobre o CDI, né? Mesmo no ambiente de risco, de volatilidade, esse ganho tem sido compensatório. A gente imagina que olhando para frente, isso continue sendo verdade, talvez o ganho seja um pouco menor em termos de excesso sobre o CDI, mas continua sendo uma proposição, porque a gente vê downside limitado. Com o mundo querendo correr mais risco, com o Fed cortando juros e com os fundamentos aqui de inflação melhorando e criando a perspectiva de corte de juros em 2026, o fundamento sugere que a dinâmica tende a ser positiva, com um downside relativamente limitado. Daí a gente está mantendo uma proposição de manter a carteira diversificada com nível de risco moderado ainda. A gente agora vai falar um pouquinho da carteira de ações, o Benassi vai contar para a gente como tem evoluído a nossa carteira Monte Bravo. Falar um pouquinho aqui da performance da carteira Monte Bravo. A gente tinha dado um spoiler na nossa última conversa, né? Que a carteira vinha tendo uma performance bastante positiva. A performance, ela se confirmou até o final do mês, né? Foi, acho que, se eu não me engano não, foi a melhor performance da carteira desde do início, né? A gente teve uma alta aí de 8% contra o Ibovespa que subiu 6,20%. Lembrando que em condições normais de pressão e temperatura, esta carteira, dado o índice Ibovespa que subiu muito no mês, a gente ficou até surpreso com a performance, né? Lembrando que a carteira ela é composta pensando mais no drawdown, né? Em controlar quedas, do que em surfar momentos de alta bastante positivos. Porém, acho até que vale a pena a gente enfatizar isso, né? A ideia da carteira é a gente está investido em ações, que a gente considera que é uma classe de investimentos importante de ter na carteira, sempre, em mínimo uns 10%. E a gente montou a carteira pensando no investidor de longo prazo. Sim. E aí a ideia justamente é que a gente fala assim, quem tiver investido em longo prazo, a gente vai tentar ter uma estrutura que economize nas quedas, né? Por isso que o Benassi está dizendo que é um pouco surpreendente. A gente sempre imaginou que a gente ia ter uma gestão que vai trazer a carteira perto do Ibovespa quando ele sobe e economizar muito nas maiores quedas. Isso tem sido verdade, mas mais recentemente a gente identificou uma dinâmica mais favorável, a gente aumentou um pouquinho o beta da carteira, então esse mês é um mês até que marca uma diferença em relação a isso, mas a estratégia de longo prazo permanece sendo ter uma estratégia de renda variável que tenha menos risco do que o Ibovespa como um todo. Sim, não, com certeza. E eu acho que boa parte desse alfa vem não só da gente ter aumentado o beta da carteira, mas das teses que ou são estruturais, ou teses que a gente acertou alguma opcionalidade ou colocou para aproveitar a temporada de resultados, que basicamente foi o caso de Nubank. Eles tiveram uma performance muito positiva, né? Então, acho que isso ajuda a explicar essa surpresa positiva, né? Então, acho que já tinha comentado também sobre a temporada de resultados. No geral, a temporada de resultados foi excelente para a nossa carteira. Inclusive, a tese de Nubank é uma tese que a gente abordou conservadoramente aqui quando a gente estava falando de crédito, tem surpreendido bastante positivo. A gente continua muito confortável com a tese. Depois eu vou até, durante o nosso comitê, tentar falar com o pessoal para colocar o Nubank até numa tese um pouco mais estrutural, porque o que o Nubank fez em Brasil
existe uma possibilidade muito relevante de ele fazer no México, tá? México, lembrando que é um país que tem uma renda per capita mais alta, cresce mais, tem algumas semelhanças na política, mas a estrutura bancária do México hoje é muito parecida com a estrutura bancária do Brasil há 8, 9, 10 anos atrás. É um país com pouca bancarização da população, pouco acesso de baixa e média renda a crédito e a banco, então, e o Nubank tem evoluído lá numa velocidade talvez um pouco mais rápida do que ele evolui no Brasil. Então, é uma tese que a gente continua bastante confortável e depois eu vou tentar vender meu peixe aqui durante as próximas alocações, tá? Inclusive, a gente até aumentou no Nubank, a alocação em Nubank para esse mês, tá? Então, a carteira foi bem, performance da temporada de resultados foi bastante positiva. Aqui vocês podem ver a composição tanto desde o início como no mês de agosto, e aí a gente vê que a Eletrobras, que divulgou um excelente resultado, teve uma performance muito positiva, a própria Redditor, a Iguatemi, então foi um mês que realmente as teses estruturais da carteira foram contribuíram muito para o resultado no mês, né? Então, o que a gente pensou para o mês de setembro, né? A gente reduziu um pouco de Estados Unidos, apesar da tese de corte de juros lá, a gente achou que faria mais sentido a gente adicionar riscos em mercados que deveriam ter uma performance melhor, né? Que é o caso principalmente de Brasil, domésticos ou não tão cíclicos domésticos no Brasil, mas domésticos em Brasil, e a gente tem uma tese que a gente começa a ganhar um pouco mais de confiança sobre impacto das tarifas nas margens das companhias dos Estados Unidos, tá? A gente continua bastante confortável com as Big Techs, né? Então, a NVIDIA hoje, por exemplo, hoje de manhã assinou um acordo com a Intel, então a Intel tem subido bastante, a NVIDIA tem subido bastante, o próprio resultado da NVIDIA foi positivo, a Google teve uma performance bastante positiva, a Meta, porém a gente começa a ter um pouco mais de dúvidas sobre outros ativos ou ativos de economia real nos Estados Unidos, né? Como vai ser o repasse nas margens, e a gente já viu, por exemplo, o Walmart, a Target, durante a temporada de resultados, falando que eles vão ter impacto das tarifas e isso deve impactar a margem. A economia americana vai desacelerar, então a gente pode ter algum impacto no setor bancário. Então a gente resolveu diminuir um pouco a exposição em Estados Unidos e aumentar um pouco em Brasil, porque eu acho que o mercado se empolgou pós a temporada de resultados do segundo trimestre, que foi muito positiva, e a gente até aproveitou, né? A gente achou que o mercado estava muito negativo para essa temporada de resultados, a gente aumentou os Estados Unidos, agora a gente acha que o mercado está muito positivo para uma temporada que deve trazer algumas surpresas negativas. Então a gente reduziu, ficando num ETF que só tem a exposição em pontos, a gente reduziu também a exposição cambial, porque a gente tinha alguma dúvida sobre se um corte de juros nos Estados Unidos poderia impactar o câmbio, e acabou se mostrando acertada, e boa parte do que a gente saiu dos Estados Unidos a gente realocou em domésticos Brasil, tá? Além disso, a gente reduziu um pouco de commodities, a gente diminuiu Petrobras e Vale, a gente tem desde o começo do ano já alguma dúvida, principalmente sobre o preço de óleo, né, de petróleo, que tem se mostrado relativamente acertada essa tese, né? O barril de petróleo tem passado por uma correção forte esse ano. A gente acha que o petróleo deve continuar caindo, tem muito mais oferta, ou tem muito mais aumento de oferta do que de demanda, né? Até porque a economia vai desacelerar. É um cenário que pode mudar para o ano que vem, mas a gente imaginava que isso poderia acontecer, e a gente tem alguma dúvida sobre qual é o nível ótimo de pagamento de dividendos da Petrobras, dado que ela aumentou produção, sim, mas ela aumentou produção aumentando capex, né? Se você aumenta seus investimentos num cenário que o barril de petróleo tem caído, né? Por mais que você tenha aumentado a produção, você diminui o seu fluxo de caixa, né? Diminuindo esse fluxo de caixa, diminui o dividendo possível de distribuição. Isso aqui pode ser até uma discussão depois pensando no fiscal, porque em alguns anos, tanto Petrobras como o Banco do Brasil contribuíram bem para os dividendos recebidos pela União. Petrobras a gente acha que não distribui tantos dividendos como distribuiu lá atrás, e o Banco do Brasil, ele cortou a distribuição de dividendos, né? Então, pode ter algum impacto, obviamente é marginal, mas para quem não consegue fechar a conta, qualquer 10, 15 bilhões faz diferença, né? E Vale também, Vale é uma tese que a gente é mais confortável, a gente gosta bastante da tese, da capacidade de alocação de capital, porém também é um mercado que está com uma oferta
maior do que a demanda. Aqui a gente acha que o mercado é um pouco mais equilibrado, tá? Petróleo a gente acha que a oferta é bem maior do que a demanda. E com isso a gente aumentou, né, reduzindo Estados Unidos e reduzindo commodities, a gente aumentou cíclicos domésticos. A gente preferiu fazer um aumento no ETF de small caps para capturar fluxo e teses cíclicas domésticas sem ficar fazendo stock picking propriamente dito, né, que eu acho que é uma alocação que tem se mostrado acertada. E a gente aumentou a direcional e Nubank, como eu comentei, é uma tese que a gente é muito confortável. A gente acha que tem uma capacidade de expansão ainda no Brasil com alguns outros produtos. Então, crescer em consignado público, depois que o consignado privado estiver andando melhor, crescer em consignado privado, evoluir um pouco em investimentos, talvez não pensando no alta renda que eles quiseram, mas num média e alta renda, e, obviamente, México, Colômbia e talvez alguma outra geografia. E direcional é uma tese de construção civil de baixa renda. Acho que o mercado ainda não precifica os benefícios da faixa 4 do Minha Casa da Minha Vida dentro da direcional, e a direcional junto com a Cury, mas acho que a direcional um pouco melhor ainda, é uma das companhias que podem melhor surfar esse novo bracket, né, ou essa nova faixa de venda de imóveis subsidiados pelo governo, tá? Então, é uma tese que a gente é bastante confortável e a gente acabou aumentando por conta disso, tá? A carteira tem performado bem no mês, a gente está um pouco abaixo do Ibovespa, até porque o Ibovespa, ou uma parte boa da performance do Bovespa esse mês vem de commodities, por incrível que pareça. Petrobras teve uma performance positiva e Vale por alguns fatores, dúvidas sobre Simandou, que é um dos pontos que aumenta a oferta no curto e médio prazo, e algumas notícias que principalmente a Índia, que é um vendedor marginal de minério de baixa qualidade, deve aumentar ou deve tributar a venda desse minério, porque eles querem desenvolver a indústria de siderurgia dentro da Índia. Pode ser um mercado importante para a Vale pensando daqui 2-3 anos, para substituir até a China, mas tiveram uma performance positiva, enquanto alguns outros ativos, bancos principalmente, Itaú, tá? O Nubank teve uma performance positiva, tiveram uma performance um pouco negativa. Mas a gente tem uma performance boa no mês, tá? A gente está um pouco abaixo do Ibovespa, mas com uma performance aí que a gente considera como bastante positiva, tá? Acho que de ações é isso. Aqui é a composição da carteira no mês, né? Como vocês podem ver, a gente zerou todos os ETFs que tem câmbio, aumentamos o SPX, aumentamos o Small, aumentamos a direcional, geramos roxo e diminuímos a nossa posição em commodities. Acho que era isso. Acho que até vale aqui, a gente não colocou slide, mas vale um comentário. Assim, a estratégia da carteira, ela está olhando um pouquinho para a perspectiva de corte de juros a partir de janeiro. Isso também tem a ver com a nossa visão sobre fundos imobiliários, que se beneficia da mesma dinâmica. E outra parte da carteira é a ideia de que, com a queda dos juros nos Estados Unidos, você vai ter fluxo, e um pouco do perfil de compra do gringo são large caps, empresas mais conhecidas. Então, um pouco que a gente está olhando para a continuidade do movimento da Bolsa é isso. Talvez a gente deva dizer também que médio prazo, daqui para o final do ano, a gente vê mais uma consolidação, buscando aí alguma coisa em torno de 150 mil pontos, e olhando mais para o ano que vem, a gente vê um espaço para uma alta de novo até meados do ano que vem, da ordem de 20-25%, então continua sendo um investimento que faz sentido, olhando assim mais taticamente, que é sempre uma coisa mais sentimento do que análise. Parece que uma parte importante do movimento desse ano já andou, então em termos de índice a gente vê um espaço limitado, o que não quer dizer que em termos de papéis você não tenha altas remanescentes muito importantes, né? Sim, não, acho que a gente aumentou o beta da carteira, mas a gente aumentou em setores que a gente é confortável, que não devem sofrer com desaceleração da atividade econômica, ou que podem surfar aí um aumento ou um incremento, né? Porque já entrou 20 e poucos bilhões de dólares, de reais, na verdade, né? De investidor estrangeiro no Ibovespa, né? Então, large caps, algumas teses de growth, que é o caso, por exemplo, do próprio Nu, mas sem tentar teses muito sensíveis a juros, a atividade Brasil, ou empresas que dependem de uma melhora de estrutura de capital, como oferta de capital, ou algum sócio entrando dentro da companhia. Então, a gente aumentou o beta, mas a gente aumentou o beta de maneira bastante consciente, né?
E fundos imobiliários, vamos dar uma palhinha? Claro, claro. A fundos imobiliários é uma classe que tem performado bem no ano, 14%, né? O grosso dessa melhora no ano ainda vem do dividendo distribuído pelos fundos, mas a gente já vê alguns ativos aí tendo uma performance positiva no ganho da cota, né? Então, a gente tem visto uma performance muito positiva no segmento de logística, inclusive dentro da nossa carteira, na parte de tijolos, a nossa maior concentração é em logísticas, tá? Logísticas é o segmento que a gente tem visto vacância diminuir relativamente bem e rápido, e as renegociações, né, serem bastante positivas para os proprietários dos imóveis. Então, 2018, 2019, a gente via um aluguel por metro quadrado em regiões nobres, então, raio 30 da cidade de São Paulo, ali na casa dos 18, 19, 20 reais metro quadrado. Hoje a gente já vê isso negociando a 30, 32. Então, tem sido muito positivo para os proprietários. Hoje é onde a gente se sente mais confortável em estar alocado, até porque as transações têm saído, as transações, sejam entre fundos ou fora do mercado, têm saído a 4, 5 mil reais metro quadrado. Então, é um segmento que a gente é confortável. A gente tem alguma exposição a lajes, que é um segmento que, principalmente na Bolsa, tem sofrido. Apesar do momento estar melhorando, a vacância está caindo. E a gente tem também uma performance relevante ou uma composição relevante em shoppings, que é outro segmento que a gente gosta bastante, tá? Nossa, acho que de lajes até vale a pena a gente explorar um pouquinho isso, nem todo mundo compreende. Quando a gente fala principalmente na Bolsa, assim, o fundo imobiliário, como ele é negociado em Bolsa, às vezes os investidores reagem de maneira um pouco exagerada a alguns fatores. Então, quando tem um processo de venda e os fundos caem, isso acaba chamando venda, e aí o preço fica muito deprimido, e daí tem uma conta que todo mundo faz, quem todo mundo que é mais técnico, qual o preço e qual é o valor que está embutido vis-à-vis o patrimonial. Então é isso que a gente percebe que, no caso de lajes, especialmente lajes nobres, parece ainda haver um desconto que, dado o ponto da conjuntura, a perspectiva de economia e de corte de juros, é uma coisa que faz um pouco menos de sentido, mas a dinâmica de preço na Bolsa, às vezes, ela ocorre de maneira meio defasada, o investidor, pessoa física, demora um pouquinho para entender esse processo. Você colocou alguns fatores, eu vou te tentar resumir. O investidor, pessoa física de fundos imobiliários, ele reage ao dividendo distribuído, né? Então, como alguns fundos de laje aumentaram alguma vacância ou tiveram alguns eventos específicos, os dividendos diminuíram e a cotação dos fundos acabaram sofrendo, né? Então, mas quando você olha como grupo, lajes corporativas hoje é o grupo que tem o maior desconto sobre o valor patrimonial. A gente pode discutir se o valor patrimonial ele tá certo ou não. Tiveram alguns fundos que foram aumentando o valor patrimonial durante a existência do fundo, e esses valores patrimoniais talvez sejam eles sejam bem... Uma conta otimista. Uma conta bastante otimista, mas quando você olha, seja o custo de reposição ou imóveis que são um pouco mais novos, a gente vê ali, por exemplo, a gente pode até falar de um nome que está na nossa carteira, que é o VBI, né, que é o PVBI, que é o fundo de lajes talvez com o melhor patrimônio, né? A melhor consolidação de lajes premium da categoria. Hoje ele deve estar negociando a 24, 25 mil reais o metro quadrado. Ele tem um valor patrimonial de 35 mil reais metro quadrado, e você vê transações, seja entre fundos imobiliários ou fora do mercado, né? Que acho que é onde faça mais sentido olhar, que é onde tem gente que... Colocando dinheiro na laje, negociando a 42, 44 mil reais o metro quadrado. Então tem um descasamento, a gente gosta da classe. A gente não tem uma exposição maior, porque a gente entende a dificuldade de carregar esse patrimônio, esse portfólio, porque o custo de carrego é baixo também. A gente pode discutir se carregar uma laje premium na Faria Lima e arredores com carrego de 10% ao ano é baixo ou não. Dado um CDI, parece que sim. Dado ao investimento imobiliário, parece que não, mas a cota, o preço de tela é o que manda. Mas é um segmento que pode melhorar, tá? Mas realmente o que acontece fora do mercado com o que está precificado na tela ali parece um pouco descolado da realidade, né? Para sintetizar esse exemplo do PBI, assim, o que a gente imagina que, entrando em 2026, com o Banco Central cortando os juros, né,
você vai ter os juros menores, então a diferença do carrego para o CDI diminui, então o custo de carregamento, o custo de oportunidade fica bem mais baixo. Ao mesmo tempo, a gente espera que uma parte desse desconto em relação ao patrimonial ou ao valor de mercado médio das lajes, ele se reduza, assim, 10%, 5% de desconto é usual, mas esse padrão de 25%, 30% me parece exagerado, não deveria ser a média em tempos de corte de juros. Né? Até porque tem um ponto que eu acho que pode facilitar para alguns fundos, tá? Taxa de juros mais baixas, provavelmente ou vão ter mais ofertas de fundos imobiliários, ou mais gente vai estar disposta a se alavancar para comprar essas lajes. Então, pode ser que ele realize vendas, né? Reciclar um pouco ele recicla um pouco o patrimônio, ele recicla um pouco o portfólio, entra uma renda não recorrente e ajuda a turbinar um pouco a distribuição, tá? Então, acho que sim. A gente viu isso acontecendo em alguns portfólios de logística que a gente carrega dentro do patrimônio. E aí, acho que em crédito, a gente continua com uma carteira mais conservadora no geral. Tá? A gente tem fundos que negociam mais ou menos o valor patrimonial, que são bons fundos, tem uma boa gestão, com uma ou duas teses que são um pouco mais high yields, tá? Mas o grosso da nossa carteira hoje, ela continua, ou ela sempre foi, na verdade, né? E deve continuar focada em boas gestoras, que são bem diligentes na carteira, todos são no geral, mas são high grades, né? Então tem o crédito para empresas ou estruturas de primeira linha, né? E aí a gente compra um high yield, mas um high yield mais descontado, que a gente acha que a cota aguentaria algum desaforo, entre aspas, de inadimplência, né? Que pode acontecer. O investidor, às vezes, fica muito nessa, eu não compro fundos que sofreram com inadimplência. Inadimplência faz parte do ciclo do crédito, né? Então, e os fundos que a gente compra hoje, eles têm negociado a um valor, a um desconto do valor patrimonial que parece muito elevado. E aí, obviamente, o dividend yield deles são muito altos, né? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado da conversa tanto quanto eu gostei, né? A gente continua vendo um pouco um cenário paradoxal em que o cenário global ajuda muitos ativos. O Brasil tem problemas em termos de fiscal, em termos de risco eleitoral depois para solucionar essa questão fiscal, mas o fato concreto é que o impulso global e a perspectiva de queda de juros aqui pavimentam um cenário em que a correr risco parece compensatório em termos de bater o CDI e tem sido assim ao longo do ano. A gente imagina que daqui para o final do ano essa tendência continue e no ano que vem, pelo menos até a aproximação da eleição, a tendência deve prevalecer a mesma, né? Então a gente continua vendo o cenário para ativos de risco como um cenário construtivo. Quem quiser ter acesso a mais informações, pode escanear o QR Code que está aqui na tela. A gente volta no mês que vem para avaliar se esse cenário continua valendo e como que a gente vai enxergar das coisas daqui para frente. Muito obrigado, até a próxima.